vamos lá. Sim, professor. Certo, obrigado. Então, eu trouxe aqui para a gente lembrar falar um pouquinho sobre a história, né, por trás do símbolo da engenharia. Da engenharia civil, mais especificamente, desculpa, da engenharia civil. Então, muitos já devem ter visto aquele símbolo, né, que inclusive é o símbolo que é usado pelo CREA, no registro, né, como ícone do sistema CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e é o símbolo também da engenharia civil, que é esse aqui. Né? Quem já viu? Vocês já devem conhecer, já ter visto, já viram esse símbolo, conhecem ele, né? Já viram ele por aí, provavelmente, né? Sim. Alguém sabe o que é? Aí a pergunta que eu deixo aqui. Alguém sabe o significado? O que é esse símbolo, né? O que é essa mulher aqui com esse chapéu e a engrenagem? E qual é? Então, vocês usam no grupo da sala, exatamente. Né? É uma engrenagem. Professor, Legal. Pois não. professor, eu lembro que essa mulher, se não me engano, é a deusa Atena, e tem algo a ver com, ou a Minerva, alguma coisa a ver com a mitologia romana, ou a história romana, porque eles eram ótimos engenheiros. Alguma coisa Isso, assim. isso. O nome está certo, isso é esse mesmo. Essa é a deusa Minerva, exatamente. Ela aqui na mitologia grega é a deusa Atena e na mitologia romana leva o nome Minerva, né? Como os romanos eles se apropriaram de várias coisas, né, de civilizações ao longo do mundo, na mitologia eles também tem para cada deus grego tem um equivalente na mitologia romana. Então ela é a deusa Minerva, que tem um busto, né, dela. E aí tem a ver com essa história que eu queria falar um pouquinho, exatamente, obrigado pela sua contribuição, Anela. Então eu queria falar um pouquinho por que ela se tornou símbolo, né? Então a gente já pode ver que aquela mulher é a deusa e por que ela foi a escolhida para representar a profissão da engenharia e mais especificamente a engenharia civil, né? Então aqui a deusa Minerva, que na mitologia, vamos dizer, primeira, a grega é Atena, é considerada a deusa da sabedoria e das artes, além de possuir outras habilidades, como engenhosidade, como ser capaz de ter orientações, de planejar combates, por exemplo, mas inicialmente a deusa da sabedoria, né? Conhecimento e das artes. E para entender um pouquinho disso, eu preciso falar rapidamente da mitologia, né? Da história por trás dela. Tem uma outra ilustração, com certeza, uma mulher interessantíssima, exatamente. Na mitologia, só para contar rapidamente, sabe que as histórias, né, na mitologia, tudo é muito visceral, é muito coisas que a gente considera absurdo dentro da nossa sociedade hoje. Né? Mas aí um pouquinho da história. Zeus, né, que é o deus, um dos deuses centrais, ele tomou como sua primeira amante Metis, a prudência. Gaia, que representa a Terra, uma das divindades primordiais dentro da mitologia, a avó de Zeus, ou seja, a avó dele, e Urano, que é o céu, filho e amante de Gaia, revelaram para Zeus que se ele tivesse uma filha e depois um filho homem de Metis, a sua primeira amante, esse filho seria mais poderoso que o próprio pai e poderia tomar o seu poder supremo, assim como ele, Zeus, havia roubado o poder do pai dele, Cronos. Então, com medo de perder o poder do filho dele ser mais poderoso que ele, assim como ele fez com o pai, ele decidiu fazer o quê? Ele engoliu quando a Metis ficou grávida, pela primeira vez, ele engoliu ela para que a profecia que Gaia e o Urano falaram, né, revelaram para ele, não se concretizasse. Então ele decidiu, vejam, encerrar, né, a gestação, matar a própria filha. E ao término ele engoliu, e ao término da gestação, Zeus começou a ter terríveis dores de cabeça. Não sabendo a razão das dores, que o enlouquecia, ele ordenou a Hefesto, um deus ferreiro, que dominava ferramentas de aço, de ferro, ordenou a Hefesto que abrisse a sua cabeça com um machado. Hefesto, deus ferreiro, produzia machados, dominava a técnica, abriu a cabeça de Zeus e de dentro da cabeça de Zeus, cabeça aberta, saltou Atena, né? No grego, que em latim, na mitologia romana
é a Minerva, já adulta, inteiramente vestida e armada com a égide e a lança. Essa ilustração representa um pouco dessa ideia mitológica. E o que isso tem a ver, né, com a nossa área? Então, a Atena, a Minerva, então, lançou um terrível grito, lançou a Pírica, que é uma dança de guerra. A égide era um escudo coberto com pele de cabra que funcionava como arma defensiva e ofensiva. Então, mas por que a deusa Minerva, diante de todo esse histórico, né, mitológico, ela se tornou símbolo da engenharia? Porque ela, enquanto deusa da astúcia e da prudência, além de ser da sabedoria e das artes, ela também tinha outras características, como a astúcia, a prudência na guerra e, sobretudo, a capacidade de criar estratagemas, estratégias de guerra, estratégias de domínio, que seriam consideradas como engenhos, como planejamento, planos e métodos de ação para realizar um determinado objetivo concreto, seja como no mundo dos deuses, a competição pelo poder era sempre o objetivo, né, concreto, ela se utilizava disso. Daí a escolha da Minerva para representar a atuação da nossa profissão de engenharia, onde a gente precisa atuar como planejador, ter engenhosidade, ter método para poder chegar no resultado, no nosso caso, uma obra, um produto. Então, por essa história da atuação, das características dela, das habilidades e poderes que ela possui, é que ela foi escolhida para ser, né? Então, muito obrigado pela colocação inicial. Ela foi escolhida para ser o símbolo da engenharia. E aí vem uma outra pergunta, mas por que ela, então, tem aquela engrenagem, né? Mas antes uma pergunta, quando que o símbolo passou a representar a engenharia no Brasil, o símbolo da Minerva, né? Não há um consenso sobre quando ele entrou no Brasil, né? Mas cada uma daquelas primeiras escolas que a gente estudou, como a escola do Rio de Janeiro, a escola da Politécnica da USP, tem o seu momento em que professores que vinham do exterior, que tinham ido se formar no exterior, traziam, né, da própria, onde na Europa se concentrava o início do desenvolvimento da engenharia, eles trouxeram essa mesma representação. Então, não há um momento específico, mas cada escola de engenharia fala do seu momento em que passou a utilizar a Minerva como símbolo da engenharia no nosso país, né? E uma outra pergunta, então, que mas por que ela está dentro da engrenagem? Aí, lógico, aí tem a ver com a engenhosidade, com equipamento, assim, com a foto de representar, de trazer em destaque a principal característica que é necessária, que ela possui, que é a deusa Minerva, então, que está ao centro, a principal característica que ela possui, que se aplica à nossa profissão, que seria a engenhosidade. Então, nessa imagem, que é usada como a representação da engenharia civil, e aí, lembrando do histórico da nossa profissão, né, que leva esse nome porque foi a primeira que se diferenciou da militar, portanto, é considerada a primeira engenharia, né, a engenharia mãe de todas as demais, ela usa esse símbolo, então, que tem a Minerva como deusa, que domina todas essas habilidades, e destaca a principal para a nossa profissão, que é a engenhosidade, né? Fazendo um paralelo com a atuação dos engenheiros e engenheiras e passando a figurar como símbolo da nossa profissão. Então, é um símbolo, por exemplo, como eu comentei, que a gente vê nos CREAs, né? A gente vê em várias, né? Vê nos CREAs, vê as turmas que usam muito, e representa o curso, né? A engenharia mecânica tem um específico, tem a de produção, a agronômica também usa uma engrenagem, mas tem outra simbologia central. Então, na nossa profissão, a história por trás disso, obrigado por quem já contribuiu, a história por trás, então, é a deusa Minerva, na mitologia romana, que seria equivalente a Atena na grega, dentro da engrenagem para representar um destaque da principal atribuição, da principal considerada para a nossa profissão, característica que ela domina, que é a engenhosidade e a capacidade de planejar determinadas ações. E aqui tem, então, as referências também que eu usei aqui. Esse link aqui da USP, ele tem algumas imagens, uns textos que estão aqui. E essas aqui são de domínio público, algumas outras aqui, como essa aqui, né, que está também muito bonita,
para representar. Certo? Então aqui a gente tem rapidamente um pouquinho da história da nossa simbologia, tá? Deixa eu parar aqui também.